ajudar, às vezes, porque muitas mulheres querem, o que a gente quer é divisão realmente do trabalho, não é? Então, o que eu posso fazer? Agora eu estou morta de cansada, não consigo fazer mais nada, né? Deixa aqui. Outra coisa importante, gente, é a dificuldade que os casais muitas vezes têm de conversar sobre as questões sexuais. Eu tenho uma cliente que um dia quando eu disse, eu vou me separar do meu marido, porque eu não aguento mais me camarada. Isso que houve e tal, sobre contando várias coisas, ela assim, e além do mais, eu não suporto aquele beijo de língua que ele me dá. Eu digo, sim, mas quantas colheres de açúcar dele gostam do café? E aí ela era uma mulher que sempre tinha que ficar em casa, eu disse, vocês, como é que tu sabe? Porque quando a gente casou, eu fiz o primeiro café para ele, botei açúcar e ele disse que estava demais. E aí eu perguntei quantas colheres é para botar. E ele disse duas. Pois é, se tivesse feito com o beijo a mesma coisa que tu fez no café, não é? Talvez tu ainda hoje estivesse te separando hoje, mas pelo menos não teria que ter aguentado aquele beijo de língua que tu não gostava durante 30 anos da tua vida. Então, a gente tem muita dificuldade de falar que um gosta e que o outro gosta. E às vezes não precisa falar, às vezes a gente pega a mãozinha e vai levando por onde é para ir, não é? Então a gente tem muitas maneiras de falar isso. Os homens também têm muitas maneiras de falar do que gostam, do que não gostam, mas tem que falar, não é? Fala. Atualmente, hoje em dia, tem aumentado o parto com cesárea, né? Será que tem influência, né, nessa situação da mulher? Por que aumentou atualmente? Ou se sempre teve, não quero falar. O parto por cesárea? Não, o parto por cesárea aumentou e aqui no Brasil é estupidamente maior do que em outros lugares. Por vários motivos, não é? Por vários motivos. Um dos motivos, porque por causa da dor do parto, que às vezes as pessoas se assustam muito, e hoje a gente tem maneiras de controlar essa dor, porque os médicos às vezes estão com pressa e querem ir embora logo, então claro, uma cesárea é muito mais fácil, não precisa ficar esperando 10 ou 15 horas, não é? Alguns até porque uma cesárea paga mais muitas vezes do que um parto normal, embora hoje eu acho que essas coisas estejam igual, não é? Então tem vários motivos, não é? Muito por desinformação também, sabe? Muito por desinformação das mulheres que assim, vêm sendo assustadas com o parto que vai doer isso, que aquilo, bom, muitas chegam dizendo eu quero uma cesárea, não é? Então, eu não faço obstetrícia, mas eu vejo dos meus colegas, por exemplo, que as mulheres hoje chegam nos consultórios já determinadas do que tem que fazer. Ela já olhou no Google, já olhou não sei onde, ela já falou com as amigas e ela quer fazer uma cesariana. E às vezes até muito para tentar convencer de que a cesariana não é a melhor coisa para o neném, quem sabe naquela situação, porque em outras situações é a salvação, não é? Mas às vezes tem dificuldade, por quê? Porque as mulheres têm a ideia de que vai ficar tudo arrombado se tiver um parto normal, entendeu? Vai arrombar, nunca mais você é mesmo, isso não é verdade, não é? Claro que a vagina se modifica um pouco, mas não vai ficar nenhuma gamela, não tem perigo não, né? Por isso... Mas se a criança é cabeçuda, depois a gente dá um pontinho a mais. Então, gente, eu acho que assim, a coisa mais importante de tudo isso é a questão da gente conseguir conversar com o parceiro. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que quando a gente começa a namorar, tanto homens quanto mulheres, a gente se dedica profundamente. Quando a gente se apaixona, a gente acorda de manhã e não pensa em outra coisa. Às vezes a gente até nem dorme, não é? Só pensando no outro ou na outra. O homem, se ele tivesse uma bicicleta, ele lava aquela bicicleta de cima a baixo, porque ele vai impecável. Ele toma banho, ele escova o dente, ele faz a barba, ele vai cheiroso encontrar a companheira. A mulher, a gente faz a mesma coisa, a gente acorda de manhã pensando onde é que vai, o que eu vou botar, como é que é, né? A gente faz todo com fantasia. Quando a gente casa, a gente começa a investir muito nos imóveis, não é?
E nos móveis que somos nós, a gente começa a investir cada vez menos. Quando a gente namora, qualquer portinha, qualquer portãozinho, qualquer sofazinho serve para um amasso, né? Quando a gente vai ficando mais velho, o que a gente faz? A gente começa a comprar casa, depois o ano da casa, depois arruma um sofá. O sofazinho aquele que a gente tinha, mal cabia um e que era ótimo, a gente compra um sofá bem grande. A gente compra uma TV de 42 polegadas. Muita gente bota essa televisão no quarto. Agora teve uma casa nova aqui, eu conversei com alguns arquitetos, todos os quartos que eu fui visitar, todos tinham televisão no quarto. E diz que isso é quase uma exigência de todo mundo, botar uma televisão no quarto. Ora, bota uma televisão no quarto, fica assistindo a vida sexual dos outros, que a sua vai ficar de lado, não é? Que aí vê lá, aí às vezes ele traz um filme altamente pornográfico e diz assim, olha que filme maravilhoso que eu trouxe para ti. As mulheres detestam isso em geral, não é? Preferem 1000 vezes o filme romântico, que isso sim excita, não é? Do que um pornô, que para os homens às vezes é muito bom, não é? Então essas diferenças a gente tem que perceber, porque se a gente não percebe essas diferenças, muitas vezes essa falta de comunicação que a gente tem na vida sexual é o que muitas vezes atrapalha os casais que poderiam ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais prazerosa e que não tem em função da falta muitas vezes de diálogo, né? Uma coisa mais aqui que eu queria falar para vocês, olha aqui, o orgasmo é uma coisa, o que é um orgasmo numa mulher? É um tremelique da cima a baixo, algumas têm vontade, é como se fosse uma convulsão, tanto é que se faz um eletroencefalograma numa mulher, ou um homem também, as ondas que aparecem no eletroencefalograma são ondas iguais às ondas que aparecem numa crise epilética. Então é uma crise mesmo que dá, não é? E o orgasmo na mulher, o que desencadeia o orgasmo é o clitóris, certo? Que fica aqui na frente. Um dia eu fui falar num dia de saúde do policial civil aqui em Florianópolis e falei, mostrei que o clitóris é aqui, não sei o que e tal. Quando chegou no intervalo, uma policial veio me dizer assim, Inês, tu fazes favor, tu diz para eles que clitóris não é gatilho de revólver que a gente aperta de qualquer jeito. Então, o clitóris é um lugar extremamente sensível, não é? Oi? Meu amigo não fala. Então, o clitóris é um lugar extremamente sensível e que, se for tocado de uma maneira meio brusca, ele dói, dá choque e tal, mas não dá pra ver, certo? E é isso que desencadeia, e é o clitóris que desencadeia o orgasmo. O Freud dizia que as mulheres adultas tinham um orgasmo dentro da vagina e que as mulheres, as meninas, quando novas, então antes das relações, teriam um orgasmo no clitóris, tocando o clitóris. Na verdade, ele só disse isso porque ele não tinha vagina, porque se ele tivesse, ele jamais teria dito um negócio desse. Não é? O que desencadeia o orgasmo realmente é o clitóris, certo? Alguma questão, gente? E o tamanho do pênis, Pois então, o tamanho do pênis, depois o Ivan vai falar, mas a vagina é como um elástico. Vocês têm tanta sorte, sabe? A vagina é como um elástico. Então, se o pênis é maior, a vagina fica maior. Se o pênis é menor, a vagina fica menor. Como para as mulheres a questão maior é o clitóris, sabe? Às vezes não precisa, muitas mulheres, por exemplo, não precisam nem ter penetração para ter orgasmo. Se tocar no clitóris direitinho, vai ter orgasmo até sem ter penetração. Muitas dizem, olha, eu tenho orgasmo nas preliminares e quando tem a penetração não tem. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa tocando aqui no clitóris na hora da penetração para poder ter orgasmo, porque senão é difícil. Então a vagina se adapta, entendeu? Se o pênis é maior, ela fica maior, se o pênis é menor, ela fica menor.
Existe um famoso ditadinho